Oi, eu sou Lúcia Pinheiro, sou psicóloga e especializanda em psicologia analítica pelo Instituto Dédalos, e hoje nós estamos no nosso 7º vídeo, dando continuidade à leitura da obra da Toni Wolff, Fundamentos da Psicologia Complexa. E nesse 7º vídeo eu estou percebendo que tem muitas notas de rodapé fazendo referência à definição de alguns conceitos, que esses conceitos estão no volume 6, dos tipos psicológicos. Então, eu achei também importante trazer os conceitos já aqui. Talvez quem esteja ouvindo esse vídeo não tenha esse volume, e aí é interessante que aí já também amplia a compreensão do conceito, tá? Então, vai ter tanto notas de rodapé, como notas ampliadas, como também as definições que eu vou trazer do volume dos tipos, certo? A psicologia complexa é formada por uma rede de empreendimentos complexos no seu material de estudo e no seu método. A proposta da maioria das outras disciplinas consiste em ser simples e inequívoca, para que possa ser facilmente classificada em uma ou outra das áreas definidas por Riquet. E, portanto, requer apenas o método referente à sua própria área de exploração. A psicologia complexa não carrega apenas um problema epistemológico, mas também uma questão eminentemente prática, porque tudo o que é psíquico nos importa de modo imediato. No entanto, se você busca a verdade e deseja fazer uma experiência psicológica, não racionalize os fatos, uma vez que se defrontar com um problema intelectual ou moral desconfortável. A complexidade da psique é um fato ignorado somente por aqueles que acreditam no dogma psique igual consciência, ou outros que, por outro lado, como darwinistas, são capazes de compreender a vida estritamente por meio do reducionismo biológico. Em ambas as armadilhas, a simples razão explicativa também corresponde a um método claro que torna seu sujeito um mero apêndice da mente e dos instintos, usando um método hermenêutico reducionista. As críticas de Kant à razão e o sangrento demônio da Revolução Francesa foram separados por uma lacuna de alguns anos, exibindo um sinal de veneração pelo mesmo princípio superior. Alguém pode ser considerado culpado por isso? Os eventos históricos, especialmente os da segunda década do nosso século, como as nações cristãs que professavam a religião do amor, desencadearam no ultraje de todas as guerras. Desde então, a fé iluminista no absolutismo humano fracassou. E hoje, um é influenciado pelo outro, consciente e inconscientemente, seja pelo aumento das ciências naturais e socioeconômicas ou, na sua contraparte, pelos cantos ideológicos radicais que, a saber, são dinamizados pelos instintos. Além de Nietzsche, alguém que não é psicólogo alguma vez já considerou que a humanidade geralmente tem na religião ou na convicção ideológica algo que exige uma atitude consciente, desde que esta não seja uma reação ressentida? Por este motivo, uma religião ou visão de mundo não pode ser pensada como uma interpretação, pois assim seria mera ideologia e, uma vez excluída do inconsciente, estaria sujeita apenas a uma racionalização dogmática. Consequentemente, também temos que aplicar essa questão à psicologia, que pela primeira vez na história intelectual ocidental considera a autonomia e realidade da psique como um princípio científico. A resposta para isso é fácil de ver. A atividade autônoma do psíquico só é possível quando a consideramos de modo específico. A autossuficiência da consciência, que é defendida por um lado, e as condições biológicas e sociológicas, por outro, são a tese e a antítese de uma antinomia que tensiona a cultura e rasga o indivíduo. Um dos fatos psicológicos essenciais é que um conflito nunca pode ser resolvido por meio de mera identificação, nem com a tese, nem com a antítese, porque o conflito não é sanado, mas apenas suprimido. A solução para a dissociação não se deve à supressão dos opostos, mas à produção de uma estrutura nova
que conjuga ambos os lados do fenômeno. Um funcionamento intermediário, no qual os opostos podem se unir de modo compensatório. Aí aqui ele traz uma nota de rodapé da definição plano do sujeito, que está nos tipos psicológicos no parágrafo 879 e 880. Eu vou então pegar aqui o volume, que é o 6, tipos psicológicos, e vou ler aqui a definição do que ele fala plano do sujeito. É a nota de rodapé que ele se refere a esse parágrafo, que está relacionado ao parágrafo. Quando falo de interpretar um sonho ou fantasia no plano do sujeito, entendo que as pessoas ou relações que ali aparecem se referem a fatos subjetivos, pertencentes totalmente à própria psique. Sabe-se que a imagem de um objeto presente em nossa psique nunca é absolutamente igual ao objeto, mas, no máximo, apenas semelhante. Forma-se, evidentemente, não pela percepção dos sentidos e pela apercepção desses estímulos, mas por processos já inerentes à nossa psique e que apenas são provocados pelo objeto. Segundo nossa experiência, o testemunho de nossos sentidos coincide grandemente com as qualidades do objeto, mas nossa apercepção está sob influências subjetivas quase ilimitadas, que dificultam e muito o conhecimento exato do caráter humano. Uma grandeza psíquica tão complexa como é o caráter humano só fornece, além disso, à percepção pura dos sentidos, pouquíssimos pontos de apoio. Para conhecê-los, são necessárias também empatia, reflexão e intuição. Devido a essas complicações, o julgamento final é sempre de valor muito duvidoso, de modo que a imagem por nós formada de um objeto humano tem conotação extremamente subjetiva. Por isso é bom, na psicologia prática, distinguir exatamente entre a imagem, a imago de uma pessoa e sua real existência. Devido à origem extremamente subjetiva de uma imago, é ela, não raro, bem mais imagem de um complexo subjetivo de funções do que do próprio objeto. Por isso é essencial que no tratamento analítico de produtos inconscientes não se identifique, sem mais, a imago com o objeto, mas seja considerada como imagem da relação subjetiva com o objeto. Isto é a interpretação em plano do sujeito. O tratamento de um produto inconsciente no plano do sujeito revela a presença de julgamentos e tendências subjetivos dos quais o objeto se torna veículo. Quando, pois, num produto inconsciente surge uma imago de objeto, não se trata eu ipso do objeto real, mas pode ser muito bem e até preponderantemente um complexo subjetivo de funções. Aí já está entre parênteses, veja a imagem da alma, que nós não vamos fazer agora. A interpretação em plano do sujeito nos permite uma ampla interpretação psicológica, não só do sonho, mas também de obras literárias em que os personagens individuais representam complexos funcionais relativamente autônomos na psique do autor. Então, aqui nós temos a definição do que seja plano de sujeito, que é um complemento ao modo compensatório, que ele se referia no parágrafo. A psique, em sua complexidade, composta de aspectos opostos, é a base da experiência psíquica, a qual suspende tal cisão dos princípios antinômicos em uma zona intermediária. Ao incluir o domínio psicológico, nem o princípio racional, nem o instintivo dão conta da explicação, sendo necessário um terceiro elemento autônomo e indivisível que surge, um novo centro da personalidade ao qual os opostos se tornam relativos. De acordo com seu objeto, a psicologia também é uma disciplina que não pode prescindir de nossos métodos cientificamente generalistas, mas ao mesmo tempo usa um método complexo, condizente com seu próprio princípio,
dependendo assim tanto do método das ciências da natureza quanto da cultura. Um critério importante, no entanto, é que o método não pode só ser aprendido teoricamente, mas também requer sua contraparte de experiência prática. Esta experiência não se dá apenas por meio do outro, mas também em seu próprio ego. Por esse motivo, a unidade da empiria com a teoria, como um pré-requisito específico para um método psicológico, também deve ser compreendida para entendermos a linguagem de Jung, na qual clareza e abstração formam um contínuo inseparável. Essa composição especial não se encaixa nem no sabor dos teóricos puros, nem nos dos estetas, sendo que a linguagem só pode ser compatível se o objeto de estudo não for violado. A complexidade da psique, que só é sugerida no seu escopo real, portanto, requer um método igualmente complexo, que só pode ser criado por um pesquisador aberto à pluralidade. Em nossa consciência, porém, a essência da psique parece ser de natureza paradoxal e se apresenta em uma variedade de aspectos opostos, que são sempre correlatos. Estes podem ser brevemente definidos do ponto de vista pictórico como atividade produtiva e receptiva, atividade consciente e inconsciente, essência geral e individual, e formação de produto simbólico e relacionado à realidade. O aspecto formal dos pares de opostos inclui o racional e o irracional, o natural e o espiritual, o extensivo e o intensivo, abre parênteses, isto é, a orientação da psique para os dados do mundo externo objetivo e para os fatos subjetivos do próprio ser psíquico e seu processo dinâmico, que inclui, eu ipso, sua oposição em si mesmo. Fecha parênteses. Na realidade, os aspectos materiais e formais se sobrepõem constantemente, uma vez que o material só aparece por meio de uma gestalt. O caráter paradoxal do material psíquico corresponde a diversos procedimentos antinômicos que a psicologia deve utilizar de forma construtiva para compreender adequadamente seu objeto. O método psicológico, que como tal é composto de um princípio unificador, é formulado de forma lógica pelos seguintes tipos de procedimentos. 1. Conhecimento teórico e ação prática. 2. Interpretação redutiva e sintética. 3. Interpretação objetiva e simbólica. Abre parênteses. Explicação a nível do objeto e do sujeito, que nós já vimos a definição de sujeito, né? Nível do sujeito. Fecha parênteses. Isto é, avaliação dos conteúdos psicológicos como reais ou simbólicos na sua relação com os dados do mundo externo e com os da própria psique. E, finalmente, por meio do princípio que postula o ponto de vista energético, que vê os fatores e funções psicológicas como movimentos energéticos, sendo esta uma visão que engloba tanto o conceito de sincronicidade como de progressão cronológica. Para obter uma certa visão geral das diversidades da abordagem psicológica, agora deve ser feita uma tentativa de aplicar a distinção de Riquet entre o método das ciências da natureza e da cultura na psicologia complexa, uma vez que ambas influenciam o alargamento dos aspectos e modos de se relacionar com o conteúdo psicológico. Aí é que se reporta a uma nota de rodapé. Jung formula a correlação da antinomia entre o individual e o genérico dentro da análise psicológica da seguinte forma: se a individualidade fosse uma particularidade total, ou seja, se o indivíduo fosse totalmente diferente de qualquer outro, a psicologia como ciência seria impossível, ou seja, consistiria em um caos insolúvel de opiniões subjetivas. No entanto, como a individualidade é apenas relativa, ou seja, apenas complementar à conformidade ou semelhança entre os seres humanos, afirmações universalmente válidas, isto é, determinações científicas, são possíveis. No entanto, essas afirmações só podem se referir às partes do sistema psíquico
que são conformes, ou seja, comparáveis, e, portanto, estatisticamente mensuráveis, mas não ao que é individual, ou seja, único em um sistema. Essa fala foi numa palestra apresentada em 1935. E ele refere que também está publicada nas obras completas, volume 16.2, parágrafo 1 a 27. Mas esses dois volumes, que é a psicoterapia, o volume 16.1, psicoterapia na prática, a prática da psicoterapia, 16.2, que abre reação, análise de sonhos de transferência, ele coloca que esse que foi falado está nesse 16.2. Mas o parágrafo 1, do parágrafo 1 a 27, está aqui no volume 16.1. Então ficou um pouco confuso. Aqui no volume 16.1 tem princípios básicos da prática da psicoterapia, que aí tem o parágrafo de 1 a 27, que eu acho que é mais coerente que seja desse volume. Tá? Então tem essa incoerência aqui no livro. Continuando, então. O procedimento cientificamente generalista está em vigor quando se tratam de elementos psicológicos ou aspectos gerais dos indivíduos. E, em segundo lugar, quando a estrutura e funções gerais da psique são examinadas. Para tal, geralmente, o termo coletivo é usado na psicologia complexa. Isso significa que todo o conteúdo mental é, ao mesmo tempo, pessoal e coletivo. E aí ele também se reporta a definição de coletivo, que aqui no nosso rodapé tem assim, coletivos, parágrafo 7, mas isso se refere à obra em alemão. E aqui em português está no parágrafo 772, no volume dos tipos. Tem uma nota ampliada com relação a esse parágrafo. Eu vou ler a nota ampliada e vou trazer também a definição do que é coletivo, que está no volume de tipos, volume 6. A nota ampliada, de Pascual Jordan, a mecânica quântica e os problemas fundamentais da biologia. Pascual Jordan, nascido em 18 de outubro de 1902 e falecido em 31 de julho de 1980, foi um físico teórico alemão, cujo trabalho pioneiro na mecânica quântica ficou manchado por seu envolvimento com o Partido Nazista. Ele obteve um doutorado pela Universidade de Göttingen em 1924. Jordan fez várias contribuições importantes para os fundamentos matemáticos da mecânica quântica nas décadas de 1920 e 1930. Foi um dos pioneiros da teoria quântica de campos, que descreve o comportamento e as interações das partículas subatômicas. Em 1933, apesar de manter inúmeras amizades e colaborações de trabalho com colegas judeus, Jordan aderiu ao Partido Nazista e ingressou em uma unidade da SA, Tropa de Assalto. Durante a Segunda Guerra Mundial, realizou pesquisa para a Luftwaffe, a Força Aérea da Alemanha. Bert Scheuer escreve em 2003: não há muitos físicos cuja biografia reflita de maneira tão marcante as contradições da existência humana. A proximidade entre realizações científicas gloriosas e fragilidades humanas perturbadoras diante da grande catástrofe do século XX, como na personalidade de Pascual Jordan. Aqui termina então a nota ampliada. E aí eu vou agora trazer a definição do que seja coletivo, que está nos tipos, parágrafo 772. Coletivo. Denomino coletivo todos os conteúdos psíquicos que não são próprios de um, mas de muitos indivíduos ao mesmo tempo, ou seja, de uma sociedade, de um povo ou da humanidade. Esses conteúdos são as representações místicas coletivas, aí entre parênteses, representações coletivas, dos primitivos, descrito por Levi-Brun, bem como os conceitos gerais usados pelas pessoas cultas de direito, Estado, religião, ciência, etc. Mas não apenas os conceitos e concepções devem ser designados coletivos, mas também os sentimentos.
Levi-Bru mostra como nos primitivos as representações coletivas apresentam ao mesmo tempo sentimentos coletivos. Por causa desse valor coletivo dos sentimentos, denomina representação coletiva de mystics, porque essas representações não são apenas intelectuais, mas também emocionais. Na pessoa culta, misturam-se certos conceitos coletivos com sentimentos coletivos. Por exemplo, com a ideia coletiva de Deus, direito ou pátria. O caráter coletivo não convém só a elementos ou conteúdos psíquicos particulares, mas também a funções por inteiro. Funções é outro conceito que nós não vamos ver agora. Por exemplo, o pensamento como função global pode ter caráter coletivo, enquanto for um pensamento de valor geral, de acordo com as leis da lógica. Também o sentimento pode ser coletivo em sua função toda, enquanto, por exemplo, for idêntico ao sentimento geral, ou, em outras palavras, for idêntico às expectativas gerais, correspondendo, por exemplo, à consciência moral de todo mundo, etc. Também são coletivos a sensação, o modo de perceber pelos sentidos, ou a intuição, que são peculiares a um maior grupo de pessoas. O contrário do coletivo é individual, que também é outro conceito que nós vamos ver agora. Eu achei bem esclarecedor essa definição. O aspecto coletivo da psique pode operar de modo mais consciente ou inconsciente. O procedimento generalizante lida principalmente com a tipologia na psicologia da consciência, isto é, com as funções psicológicas que atingiram o nível das atitudes gerais. O ponto de vista tipológico é formal e não material, porque examina a natureza e não o conteúdo das funções psicológicas básicas. Da mesma forma, a distinção adicional entre atitudes psicológicas também se enquadra no procedimento de generalização, através das noções típicas de introversão e extroversão. Os instintos e as pulsões também são de natureza coletiva e limítrofe, na medida em que estão relacionados a processos psicológicos naturais. O inconsciente coletivo é formalmente genérico, uma vez que os arquétipos não vêm da experiência pessoal do indivíduo, mas sim de uma precipitação e, portanto, de uma forma básica típica de uma experiência mental recorrente que retrata e é composta pela compreensão semelhante de inúmeras pessoas sobre o mesmo tema. E aqui ele se reporta tanto a notas ampliadas como também ao conceito de imagem. Vamos ver as notas ampliadas. Indeterminação na física atômica significa que condições iniciais idênticas não levam sempre ao mesmo resultado idêntico, mas apenas à mesma estatística de resultados. Portanto, as regularidades são apenas de natureza estatística ou probabilística. Esta citação de Schrödinger sobre o determinismo na física, a ciência natural é condicionada pelo meio ambiente. Essa citação é de Schrödinger. E ele faz uma pergunta sobre o determinismo na física. A ciência natural é condicionada pelo meio ambiente? Erwin Schrödinger, nascido em 12 de agosto de 1887 e falecido em 4 de janeiro de 1961, foi um físico teórico austríaco, conhecido por suas contribuições à mecânica quântica, especialmente a equação de Schrödinger, pela qual recebeu o Nobel de Física em 1933. Propôs o experimento mental conhecido como gato de Schrödinger. Este experimento, frequentemente descrito como um paradoxo, foi proposto por Schrödinger em 1935 e procura ilustrar a interpretação de Copenhagen da mecânica quântica, imaginando-a aplicada a objetos do cotidiano. No exemplo, há um gato encerrado em uma caixa, de forma a não estar apenas vivo ou apenas morto, mas sim em uma sobreposição desses dois estados. Temos aqui a nota ampliada.
E vamos agora para que também, né, se reporta também a definição de imagem, que está aqui nos tipos, volume 6, no parágrafo 827, é uma definição bem longa, mas eu acho importante porque aí vai clareando cada vez mais a compreensão da leitura. Eu vou incluir aqui porque caso vocês não tenham esse volume, já ajuda bastante na compreensão da psicologia complexa. Imagem. Quando falo neste livro de imagem, não entendo o retrato psíquico do objeto exterior, mas uma representação imediata, oriunda da linguagem poética, ou seja, a imagem da fantasia que se relaciona indiretamente com a percepção do objeto externo. Esta imagem depende mais da atividade inconsciente da fantasia e, como produto dela, aparece mais ou menos abruptamente da consciência, como espécie de visão ou alucinação, mas sem o caráter patológico desta, isto é, sem fazer parte de um quadro clínico de doença. A imagem tem o caráter psicológico de uma representação da fantasia e nunca o caráter quase real da alucinação, isto é, nunca toma o lugar da realidade, e sempre se distingue da realidade dos sentidos por ser uma imagem interna. Em geral, não possui nenhuma projeção no espaço, salvo em casos excepcionais, quando também pode manifestar-se exteriormente. Esta forma de manifestação deve ser denominada arcaica, que é outro conceito. Se não for principalmente patológica, o que, porém, não suprime seu caráter arcaico. No grau primitivo, isto é, na mentalidade do primitivo, a imagem interna se transforma facilmente em visão ou alucinação auditiva no espaço, sem ser patológica. Ainda que geralmente não caiba à imagem um valor de realidade, pode, em certas circunstâncias, ter, para a experiência psíquica, um valor tanto maior, isto é, um valor psicológico enorme, como expressão de uma realidade interna que, às vezes, suplanta a importância externa. Neste caso, o indivíduo não está orientado pela adaptação à realidade, mas pela adaptação à exigência interna. A imagem interna é uma grandeza complexa que se compõe dos mais diversos materiais e da mais diversa procedência. Não é um conglomerado, mas um produto homogêneo, com sentido próprio e autônomo. A imagem é uma expressão concentrada da situação psíquica como um todo, e não simplesmente ou sobretudo dos conteúdos inconscientes. É certamente a expressão de conteúdos inconscientes, não de todos os conteúdos em geral, mas apenas os momentaneamente constelados. Esta constelação é o resultado da atividade espontânea do inconsciente, por um lado, e da situação momentânea da consciência, por outro, que sempre estimula a atividade dos materiais subliminares relevantes e inibe os irrelevantes. A imagem é, portanto, expressão da situação momentânea, tanto inconsciente quanto consciente. Não se pode, pois, interpretar seu sentido só a partir da consciência ou só do inconsciente, mas apenas a partir de sua relação recíproca. Qualifica a imagem como primordial quando ela possui caráter arcaico. Só falo de caráter arcaico quando a imagem apresenta uma concordância explícita com motivos mitológicos conhecidos. Neste caso, expressa por um lado, sobretudo materiais derivados do inconsciente coletivo, e por outro, mostra que a situação momentânea da consciência é mais influenciada coletiva do que pessoalmente. A imagem pessoal não tem caráter arcaico e nem significação coletiva,
mas traduz conteúdos do inconsciente pessoal e uma situação da consciência pessoalmente condicionada. A imagem primordial, que também chamei de arquétipo, é sempre coletiva, ou seja, é, no mínimo, comum a todos os povos e tempos. Provavelmente são comuns também a todas as raças e épocas os principais motivos mitológicos. Pude constatar a existência de uma série de motivos da mitologia grega nos sonhos e fantasias de negros de raça pura que sofriam de doenças psíquicas. Do ponto de vista causal e científico natural, podemos considerar a imagem primordial como sedimento minêmico, um engrama, que surgiu da condensação de inúmeros processos semelhantes entre si. Neste sentido, é um sedimento, e com isso, uma forma típica fundamental de certa experiência psíquica que sempre retorna. Na qualidade de motivo mitológico, é uma expressão sempre ativa e que sempre retorna, evocando a experiência psíquica em questão ou formulando-a de maneira apropriada. Sob este aspecto, é a expressão psíquica de uma disposição fisiológica e anatomicamente determinada. Assumindo alguém um ponto de vista de que uma estrutura anatômica determinada é produto de condições ambientais, atuando sobre a matéria viva, então a imagem primordial, em sua ocorrência constante e universal, corresponde a uma influência externa igualmente universal e constante, que por isso deve ter o caráter de lei natural. Dessa forma, poderíamos relacionar o mito com a natureza, por exemplo, os mitos solares com o nascer e o pôr do sol diários, bem como a mudança perceptível aos sentidos das estações do ano, o que realmente foi e é feito por muitos mitólogos. Mas isto não responde à pergunta por que então o Sol, por exemplo, e suas aparentes transformações não constituem direta e abertamente o conteúdo do mito. O fato de o Sol, a Lua ou os processos meteorológicos aparecerem no mínimo em forma alegórica indica uma colaboração autônoma da psique, que neste caso não pode ser mero produto ou estereótipo das condições ambientais. De onde lhe adviria a capacidade de buscar um ponto de vista fora da percepção sensorial? De onde lhe viria a faculdade de fazer algo mais ou algo diferente do que simplesmente corroborar o testemunho dos sentidos? Em face dessas perguntas, a teoria causal e científico-natural dos engramas de Semon já não satisfaz. Somos forçados a admitir que a estrutura cerebral dada não deve sua natureza peculiar apenas à influência das condições ambientais, mas também à qualidade peculiar e autônoma da matéria viva, isto é, uma lei inerente à vida. A constituição dada do organismo é produto das condições externas, por um lado, e das condições inerentes ao vivente, por outro lado. Segue disso que a imagem primordial está sempre relacionada, por um lado, com certos processos da natureza, perceptíveis aos sentidos, em constante renovação e sempre atuantes, e, por outro lado, também sempre relacionada com certas condições internas da vida do espírito e da vida em geral. O organismo confronta a luz com um novo órgão, o olho. O espírito confronta o processo da natureza com a imagem simbólica que o apreende, tão bem quanto o olho apreende a luz. Assim como o olho é um testemunho da atividade criativa, específica e autônoma da matéria viva, também a imagem primordial é a expressão da força criadora, única e incondicionada do espírito. Deixa eu só ver aqui até 841. Imagem. A imagem primordial é, portanto, expressão condensada do processo vivo. 8, 4, até... Deixa eu ver aqui até onde está. Dá um sentido ordenado e coerente às percepções sensoriais
e as percepções interiores do espírito que parecem, a princípio, desordenadas e incoerentes, e liberta assim a energia psíquica da vinculação à pura e incompreendida percepção, mas vincula, ao mesmo tempo, as energias liberadas pela percepção dos estímulos a um sentido determinado, que dirige a ação dentro dos parâmetros condizentes com este sentido. Libera energia acumulada e sem aplicação, conduzindo o espírito para a natureza e dando uma forma espiritual ao instinto puramente natural. A imagem primordial é preâmbulo da ideia, é sua terra-mãe. A partir dela, e após haver eliminado o concretismo peculiar e necessário à imagem primordial, a razão desenvolve um conceito, a ideia, que se distingue dos demais conceitos por não ser um dado da experiência, mas por ser um princípio que está na base de todas as experiências. Esta propriedade a ideia recebe da imagem primordial, que enquanto expressão da estrutura cerebral específica, dá forma determinada a toda experiência. O grau de eficácia psicológica da imagem primordial é determinado pela atitude do indivíduo. Se for introvertida, grande ênfase será dada naturalmente ao objeto interno, ao pensamento, devido à retirada da libido do objeto externo. Segue disso um desenvolvimento particularmente intenso dos pensamentos dentro da linha traçada inconscientemente pela imagem primordial. Dessa forma, a imagem primordial se manifesta apenas indiretamente. A progressão desse desenvolvimento pensante conduz à ideia, que nada mais é do que a imagem primordial que chegou a formular um pensamento. Só o desenvolvimento da função contrária pode levar para além da ideia, isto é, uma vez apreendida intelectualmente, a ideia atuará sobre a vida. Ela atrai o sentimento que, neste caso, é bem menos diferenciado e, por isso, bem mais concreto do que o pensamento. O sentimento é impuro e, por ser indiferenciado, ainda está fusionado com a imagem consciente. Não, com o inconsciente, desculpe. O sentimento é impuro e, por ser indiferenciado, ainda está fusionado com o inconsciente. O indivíduo é incapaz de uni-lo à ideia. Neste caso, a imagem primordial aparece no campo visual interno como símbolo. E, devido à sua natureza concreta, apreende o sentimento concreto, ainda indiferenciado, e, devido à sua importância, apreende também a ideia, já que é sua mãe, e une ideia e sentimento. Desse modo, a imagem primordial atua como mediadora e demonstra, uma vez mais, sua eficácia redentora, que sempre possui nas religiões. Gostaria de aplicar à imagem primordial o que Schopenhauer disse da ideia, pois, conforme já expliquei, não se deve considerar a ideia como algo totalmente a priorístico, mas também como derivada e elaborada a partir de algo. Portanto, nas palavras de Schopenhauer, a seguir, pediria ao leitor que substituísse no texto a palavra ideia pela de imagem primordial, para que seja entendido o que pretendo dizer. Pelo indivíduo como tal, ela, a ideia, jamais será conhecida. Somente o será por aquele que se posicionou acima de todo querer e de toda individualidade e se elevou a sujeito puro do conhecimento. Portanto, só está ao alcance do gênio ou daquele que, motivado pelas obras do gênio, conseguiu elevar sua força de conhecimento puro para uma disposição do espírito genial. Por isso, não é absolutamente comunicável, mas apenas condicionalmente, pois a ideia concebida e reproduzida na obra de arte, por exemplo, só apela a cada um segundo a medida de seu próprio valor intelectual, etc. Devido à forma espaço-temporal de nossa apreensão intuitiva, a ideia é a unidade que se decompôs na multiplicidade. O conceito se parece a um recipiente inanimado que guarda lado a lado o que nele colocamos e dele não podemos retirar mais do que colocamos. A ideia, ao contrário, desenvolve, naquele que a concebeu, representações que são novas em relação ao conceito do mesmo nome.
ela se parece a um organismo vivo, que se desenvolve e dotado de força geradora, que produz o que nele não foi depositado. Schopenhauer percebeu claramente que a ideia, isto é, a imagem primordial, segundo minha definição, não pode ser atingida seguindo-se o mesmo caminho para produzir um conceito ou uma ideia. Abre parênteses. Ideia no sentido de Kant como um conceito a partir de noções, fecha parênteses. Mas que é preciso um elemento além da razão formuladora, ou como de Schopenhauer, a disposição do espírito genial, o que significa nada mais do que um estado de sentimento. Da ideia só se chega à imagem primordial se o caminho que levou a ideia passar pelo ápice da ideia e alcançar a função contrária. A função contrária do pensamento é o sentimento. A imagem primordial tem sobre a clareza da ideia a vantagem de ser viva. É um organismo de vida própria, dotado de força geradora, pois é uma organização herdada de energia psíquica, sistema sólido que não é apenas expressão, mas também possibilidade do desencadear do processo energético. Caracteriza, por um lado, o modo como o processo energético sempre ocorreu desde as mais remotas eras e torna possível que continue ocorrendo regularmente ao ensejar tal apreensão ou compreensão psíquica de situações que a vida possa receber sua continuidade. Contudo, constitui, portanto, a necessária contrapartida do instinto, que é um agir teleológico, mas que pressupõe também uma apreensão sensória e teleológica da situação momentânea. Esta apreensão da situação dada é garantida pela imagem existente a priori. Representa a fórmula aplicável e sem a qual impossível seria a apreensão de uma nova situação. Aqui nós terminamos a definição de imagem e que eu acho que vai dar uma base para a continuidade da leitura. E nós vamos parar então por aqui, porque ele já vai dar continuidade na leitura sobre o conceito psicológico de energia. E eu acho melhor passar para outro vídeo. E talvez assim, a necessidade de revisar esse vídeo anterior, né? Porque tem muito conteúdo para ser, vamos dizer assim, digerido. A gente se vê.